Caríssimos, vamos estudar ainda no título 1 dos crimes contra a pessoa, o capítulo 5º que trata dos crimes contra a honra, sendo honra a autoridade moral de uma pessoa, como que ela é respeitada naquele contexto onde ela vive, né? A própria Constituição Estadual coloca a honra como um direito fundamental do ser humano, tá certo? E aí eu tenho duas formas de classificar essa honra. Eu tenho a honra objetiva e a honra subjetiva, e isso é essencial para que você consiga compreender os crimes propriamente dita, calúnia e difamação, que é diferente do crime de injúria, tá? A honra objetiva é o julgamento que a sociedade faz do indivíduo. Qual que é a visão que a sociedade tem daquele determinado ser humano? Perfeito? E a honra subjetiva já é o julgamento que a própria pessoa faz dela mesma. Como que eu me vejo, né? O que me afeta? E aí o crime de calúnia, que está lá no 138, ele é um crime que atinge honra objetiva, que é caluniar alguém imputando-lhe falsamente um fato definido como crime. O que eu faço na calúnia? Na calúnia, na verdade, eu imputo um fato, e fato é um acontecimento concreto. Esse fato ele está ligado a um tipo penal e ele é imputado de forma falsa. Então eu sei que não foi aquela pessoa que praticou um determinado crime, mas eu falo que foi ela que praticou, tá certo? E, professor, então chamar de ladrão uma pessoa é calúnia? Não. Por quê? Porque ladrão não é fato, é um adjetivo. Então, fato é um acontecimento concreto, é quando eu imputo um acontecimento concreto que é definido pela lei como crime de forma falsa. Vejam bem, se eu falar que Joãozinho furtou a bicicleta de Maria, aí, e eu sei que não foi o Joãozinho que furtou, ou que o fato nem aconteceu, eu estou imputando ao Joãozinho sabendo que é falso aquele fato. Perfeito? Isso é calúnia, tá? Quando que consuma o crime? Como a calúnia atinge a honra objetiva, só é consumado o crime, ou só estará consumado o crime quando o fato, quando essa imputação chega ao conhecimento de terceiros. Por quê? Porque vai afetar a honra objetiva, vai afetar o que as pessoas pensam daquele indivíduo que foi caluniado. Perfeito? Vejam bem, o parágrafo 1º fala assim: na mesma pena incorre quem, sabendo que é falsa, divulga, espalha, dá publicidade. É aquele indivíduo que joga na rede, né? Ah, eu ouvi que Joãozinho é que furtou a bicicleta da Maria. Eu sei que o Joãozinho não tem nada a ver com aquilo, mas mesmo assim eu dou publicidade, eu espalho, eu divulgo, né? É punível também a calúnia contra os mortos. Por quê? Porque o morto morreu já não tem honra, né? Só que tudo que fala daquele morto afeta a família como um todo. Então, por isso que é punível a calúnia, nesse caso. E vejam bem, no crime de calúnia, eu tenho como regra a exceção da verdade. O que é a exceção da verdade? É um incidente processual. Vai ser tratado dentro do processo, né? Por quem? Aquele que está sendo acusado de ser caluniador, ele tem a possibilidade de provar que aquilo que ele falou não é mentira, não é falso, e sim verdadeiro. Então, naquele caso onde eu falo que o Joãozinho furtou a bicicleta da Maria, se lá na frente o Joãozinho me processou pelo crime de calúnia, falando que eu imputei a ele um fato definido como crime de forma falsa, e vai que eu comprove que realmente foi o Joãozinho que furtou a bicicleta, aí o fato já deixa de ser falso. Então o crime existe. O crime existindo, a imputação que eu fiz deixa de ser falsa, então eu não posso responder pela calúnia, porque não será calúnia, tá ok? Vamos lá. Continuando, parágrafo 3º fala que existe, né, que é admitido prova da verdade, a exceção da verdade, mas em alguns casos essa exceção da verdade não pode ser levada a efeito, não pode acontecer. Quais casos que a lei não permite
que eu use desse expediente, que é a regra no crime de calúnia. Se o fato constitui crime de ação privada e o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Então, meus amigos, quando a ação penal é privada, um terceiro que não é parte daquela relação não tem como provar, não tem como ele constituir prova a respeito daquele fato. Por quê? Porque a própria vítima daquele fato não quer levar o fato adiante, não quer ver aquele fato processado. Então não tem como eu obrigá-lo, né, a entrar no mérito e a ver se aquilo ali é verdadeiro ou é falso. Não tem como. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número 1 do artigo 141, nós vamos chegar lá, mas as pessoas que estão ali indicadas são os mandatários mais altos da nação. Então, tudo aquilo que prolonga um fato, principalmente contra a honra, vai ganhando notoriedade, né, vai ganhando mais discussão em mídia. Então, a lei fala assim, ó, nesse caso, não tem jeito de você levar para frente. Se o crime imputado, embora de ação pública, o ofendido já foi absolvido de forma irrecorrível, ou seja, a sentença já transitou em julgado. Não tem como abrir uma nova discussão, por quê? Porque o trânsito em julgado encerra totalmente, por conta da segurança jurídica, qualquer discussão sobre a causa. E aí vem o artigo 139 e fala assim, ó, difamação é diferente de calúnia. Por quê? Porque na difamação eu também imputo a alguém um fato que é ofensivo à sua reputação. Vejam bem, está falando de imputação de fato. Está falando de imputação, então, de quê? De algo concreto, de um acontecimento. Mas não é um fato definido como crime de forma falsa. Está falando que é um fato que ofende a reputação, ou seja, que ofende a honra objetiva, que ofende o conceito que as pessoas têm daquele indivíduo. Então, esse crime, ele pune, na verdade, aquelas pessoas fofoqueiras, que querem cuidar da vida da outra pessoa, não tendo nada a ver com a vida privada daquela outra pessoa. Então, por mais que eu divulgue um fato verdadeiro, eu vi a fulana de tal saindo do apartamento do ciclano, e os dois são casados, né? Isso é problema do casal, ou problema das famílias envolvidas, não o problema do terceiro. Então, eu que falo aquilo ali, que levo aquele fato ao conhecimento de terceiros, eu cometo o crime de difamação, por mais que o fato seja verídico, tá? Por quê? Porque atinge a honra objetiva da pessoa. E no caso da exceção da verdade, existe ou não existe? Existe como exceção na difamação. Então, o que é regra na calúnia, na difamação é exceção. Só existe exceção da verdade na difamação quando quem é ofendido, quem tem a honra ofendida é funcionário público e essa ofensa está ligada ao exercício das funções. Por quê? Porque, neste caso, a administração pública tem interesse em limpar os seus quadros e estabelecer a verdade, porque afeta a administração pública, tá ok? Fora disso, não cabe exceção da verdade, até porque os fatos podem ser verdadeiros, que não vai mudar em nada a situação, a reputação da pessoa que vai ser afetada, ok? E o crime de injúria, aí ele é diferente da difamação e da calúnia. Por quê? Porque ele não está atrelado à honra objetiva. Na injúria, eu estou falando de ofensa à dignidade ou decoro de uma pessoa. E dignidade e decoro está ligado ao amor próprio, à correção moral, à compostura de uma pessoa. Então, quando eu chamo uma pessoa de ladrão, de burro, isso tudo está ofendendo a dignidade e o decoro, ou seja, o amor próprio. Perfeito? E quando eu estou tratando de amor próprio, é injúria. A partir do momento que a pessoa se sente ofendida, eu já tenho crime configurado, né? Uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa, tá ok? Então, na injúria também não existe exceção da verdade, por quê? Por mais que aquilo seja verdade, se afetou o íntimo da pessoa, já existe a configuração do crime da
injúria. Prestem atenção. No parágrafo 1º, fala assim, o juiz pode deixar de aplicar a pena. O que é isso? Isso é o perdão judicial. Quando que existe perdão judicial na injúria, então? Vamos lá. Quando o ofendido, ele, de forma reprovável, provoca a injúria. Então, o cidadão lá, a vítima, né, está lá provocando o autor. Provoca, provoca, provoca. De repente, o autor, ele acaba falando aquela palavra, aquele impropério ali. Então, nesse caso, o juiz pode conceder o perdão judicial. E no caso de retorção imediata, que é outra injúria. Então eu não consigo nem saber quem injuriou quem primeiro. O cidadão acabou de falar, o outro já rebateu com outra injúria. Então, injúria por injúria, no mesmo momento, é como se fosse ali uma legítima defesa, né? Se a injúria consistir em violência ou vias de fato, né? E essa violência e vias de fato, na verdade, ela é empregada justamente para humilhar o indivíduo, é o que a gente chama de injúria real, né? Então, nesse caso, eu tenho a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Quando? Não é nesse caso aqui, senhores, o autor do crime, ele não quer, na verdade, praticar violência, praticar lesão corporal. Não é isso que ele quer. O objetivo do ato violento é justamente humilhar o outro indivíduo. Por isso que são atos de violência que são considerados aviltantes. Por exemplo, dar um tapa na cara de um homem. Isso aí é aviltante, é humilhante. Eu pegar estrume de gado e jogar em uma pessoa. Aviltante, humilhante, cuspir na cara. Então são atos que caracterizam-se por serem violentos, por ser vias de fato, mas a vontade é humilhar, é desprestigiar, é ofender, né, a honra. Parágrafo 3º fala assim, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou condição da pessoa idosa ou com deficiência, aí eu tenho uma injúria que eu tenho que tomar maior cuidado. Por que eu estou falando de maior cuidado? Porque no parágrafo 3º existia previsto a injúria preconceituosa, que falava de raça, cor, etnia. E isso foi tirado do parágrafo 3º, em 2023, e levado para a Lei 7.716, que trata do racismo. Perfeito? Então, o que for relacionado à raça, cor e etnia não está mais no parágrafo 3º. O parágrafo 3º, que era a injúria preconceituosa, na verdade, hoje ela trata só da injúria referente à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência. Então, quando eu eu chamo alguém, o crente de não sei o que tem, estou ofendendo a religião, eu vou para o parágrafo 3º, né? A injúria relacionada à religião. Não, eu chamei um cidadão em decorrência da cor dele. O fulano de tal é isso, né? Agora já não vou no parágrafo 3º da injúria mais. Agora eu vou lá para a lei de racismo, né? Está previsto no artigo 2º-A da lei de racismo. Então, essas ofensas a atributos pessoais da vítima, referentes à religião, não são racismo, e sim injúria, parágrafo 3º. Agora, se eu tenho vontade de segregar, em decorrência de religião mesmo, segregar, separar, não, você é da religião tal, você não pode subir em tal elevador, você não pode entrar em tal ambiente. Isso está previsto lá na Lei 7.716, na Lei de Racismo. Mas se for somente a adjetivação, eu caio no parágrafo 3º e não na Lei de Racismo. Tá ok? Agora vamos para o artigo 141, que fala das disposições comuns, né? Se aplicam a todos os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Olha só, quando esses crimes são cometidos contra algumas pessoas, né, eu vou ter um aumento de pena de 1/3. Então, olha só, vamos lá.
Crime cometido contra o presidente ou chefe do governo estrangeiro. Meus amigos, se eu afeto a honra do mandatário da nação, né, brasileiro ou estrangeiro, é óbvio que o meu crime vai merecer maior reprimenda, né? Então, aumente de 1/3. Se eu pratico esse fato contra funcionário público em razão de suas funções, veja bem, funcionário público está representando a administração pública, gente. Então, eu tenho uma administração ali por trás que está sendo quase que injuriada, difamada, caluniada junto com o próprio funcionário, né? Contra o presidente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, Supremo Tribunal Federal. Então, nesses casos, é óbvio que a própria administração pública está sendo maculada. O próprio órgão a que esse cidadão é vinculado está sendo maculado. Na presença de várias pessoas, né? O que é várias pessoas? A doutrina entende que esse número é pelo menos 3, então no mínimo 3. Para eu entender várias pessoas, não serve 2, tem que ser de 3 para mais, né? Na presença de várias pessoas, ou por meio que vai facilitar a divulgação da calúnia, difamação e injúria. Ô, gente, se eu uso alto-falante, se eu estou distribuindo folder, o atingimento da honra dessa pessoa vai ser muito maior. Então, por isso que eu tenho esse aumento de pena. Inciso 4, contra criança, adolescente, pessoa maior que 60, pessoa com deficiência. As pessoas, nesse caso aí, são mais vulneráveis, né? Tem menos capacidade de responder a isso, de absorver esse fato. Então, o que acontece? Aumento de pena também. Se o crime é cometido mediante pago ou promessa de recompensa, aí a pena é aplicada em dobro. Vejam bem, meus amigos, aí o camarada está difamando, caluniando, injuriando para receber dinheiro só. Ele não tem nada contra a vítima, né? Então é um crime muito mercenário. Vejam agora, se o crime é cometido ou divulgado, olha só, em qualquer modalidade, em rede social, rede mundial de computador, a pena é aplicada em triplo. Então, meus amigos, a pena é aumentada demais, quase que exageradamente, quando o crime é praticado por rede social. Tá ok? Então, vejam bem, praticou o crime, difamação, injúria, calúnia, utilizando Facebook, Instagram e etc., em alguns casos, esse crime contra a honra vai ter uma pena maior do que o crime de lesão corporal. Então, isso leva alguns doutrinadores a questionarem até a proporcionalidade dos bens que são protegidos pelo direito, né? Às vezes, quem vai praticar o crime de lesão corporal vai responder por uma pena menor do que aquele que atinge a honra de uma pessoa na rede social.